Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha gente, nós estamos celebrando hoje o quarto domingo do tempo comum. Quarto domingo do tempo comum. Tempo que começa com a celebração do batismo do Senhor. O Senhor, por volta dos 30 anos, recebeu o batismo por São João Batista e começou a sua missão pública, caminhando nesse mundo entre nós e anunciando a palavra que é Ele mesmo. O tempo comum dentro do conjunto do ano litúrgico é justamente essa vivência nossa junto com o Senhor dentro do seu ministério, até que chegue aquele momento em que Ele entrega a sua vida e morre e ressuscita por nós. Nós vamos nos preparar logo mais na Quaresma, Semana Santa, para celebrar esse momento. O tempo comum, esse tempo que a igreja se veste de verde, é o tempo em que nós acompanhamos Jesus no seu ministério. Jesus pregando a palavra, e o Padre insiste que é Ele mesmo. E escutamos o Senhor que caminha entre nós e nos convida a segui-lo. O tempo comum é o tempo em que nós, assim como os discípulos do Senhor, fazemos a nossa caminhada junto com o Senhor, para junto com o Senhor nós experimentarmos a sua paixão, morte e alcançarmos a alegria da ressurreição e no fim da vida, o céu, a vida eterna. A importância de escutar a palavra do Senhor e guardá-la no nosso coração, nesse caminho de discipulado, é indiscutível. E é importante, e ela começa a partir da preocupação da nossa parte de escutar o Senhor e guardar a palavra no nosso coração. E esse caminho que nós vamos fazendo durante agora o tempo comum. E existe uma continuidade nesse caminho, porque é justamente o caminho que Jesus fez com aqueles que o seguiram, quando Ele veio, nasceu e esteve assim, presente no meio de nós. E também nós aqui somos chamados a esse caminho. Daí a importância da participação na Santa Missa, de um modo especial na Santa Missa Dominical,
em que nós recebemos na Eucaristia a força para fazermos o nosso caminho, a nossa semana, a força de nós caminharmos rumo ao céu, mas também de nós escutarmos essa palavra que nos mantém nos caminhos do Senhor. E se eu falto à Santa Missa Dominical, sem causa justa, sem razão justa, eu perco essa palavra e me perco no caminho do seguimento do Senhor. Daí a importância de escutar a palavra. E é nesse momento que o padre faz uma pergunta, já que todos nós estamos nesse caminho de discipulado do Senhor como seus discípulos naquela época. Nós nos lembramos, nós que preocupamos em escutar a palavra do Senhor, palavra que nos dá vida e força, nos lembramos do Evangelho de domingo passado? Responde. Mas tá, o padre não quer cobrar nem jogar nada na cara de ninguém. Mas usa isso para chamar a nossa atenção para o quanto nós estamos escutando essa palavra. No domingo passado nós escutamos o evangelho que dizia assim. Jesus começa exatamente assim o evangelho de domingo passado. Assim que Jesus ficou sabendo que São João Batista foi preso, ele foi da cidade onde ele morava mais para o norte, para Cafarnaum. E assim se cumpriu uma profecia do profeta Isaías que dizia assim: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região, mar da Galileia, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que jaziam nas sombras da morte, uma aurora resplandeceu. E é evidente que essa aurora é Jesus, que sobe para iluminar, vai morar naquela região e ilumina aquele povo com a sua presença, mas de um modo especial com a sua palavra. Daí o evangelho de domingo passado continua assim, e deixa evidente como o Senhor ilumina e ilumina com a sua palavra. Depois de que o evangelho de domingo passado fala que Jesus se mudou, e se cumpriu com essa mudança de Jesus, a profecia de Isaías fala que Jesus andava às margens do lago de Genezaré, no mar de Tiberíades, pregando a palavra que é Ele mesmo, pregando a palavra, anunciando o reino de Deus e convidando à conversão. Daí o evangelho continua, e é muito importante lembrar do evangelho do domingo passado para entender o que o Senhor nos fala hoje na sua palavra. Então, cumpriu a profecia, uma luz brilhou. Logo em seguida diz que Jesus pregava a sua palavra. A palavra do Senhor é a luz do Senhor que brilha sobre nós e na nossa vida. É assim que se cumpre a profecia. O Senhor está presente no meio de nós, ilumina a nossa vida, como iluminou a vida daquele povo, tanto quanto nós abrimos o nosso coração para escutar a palavra. Daí o evangelho, ainda de domingo passado, segue. O Senhor estava andando às margens depois de pregar a palavra, estava andando às margens ali do lago e viu São Pedro, Santo André, São João e São Tiago, não é isso? Não é? Pode responder o padre, coragem, não é? É. E aí prestem atenção novamente, como frequentemente nós nos encontramos com a palavra do Senhor e não prestamos atenção nessa palavra. O Senhor diz para São Pedro: você venha, me siga, que eu vou fazer de você pescador de homens. E aí São Pedro e Santo André deixam o trabalho deles para seguir Jesus. Imagina, e olha como nós não prestamos atenção nas coisas que aparecem na palavra de Deus. Isso é sério, é grave. Imagina Jesus aparecendo hoje na sua vida ou lá no seu trabalho e fala: deixa tudo e vem me seguir.
Deixa o padre aparecer lá no trabalho de vocês e falar assim: deixa essas coisas todas, vem pregar o evangelho junto com o padre. Vocês vão falar assim: padre, você está doido? Você perdeu a razão, perdeu o sentido, padre? Eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que sustentar minha casa, eu tenho que trabalhar. Não é assim? Responde, abre a boca. É. E olha que coisa absurda acontece na palavra de Deus e a gente nem se dá conta. Porque muitas vezes nós não prestamos atenção. Daí Jesus anda mais um pouquinho e encontra São Tiago e São João, que estavam consertando as redes. E Jesus simplesmente diz: vocês venham e me sigam. E a palavra diz: imediatamente eles deixaram as redes e o Pai e seguiram o Senhor. Olha que coisa assim, olhando com os olhos mundanos, que absurda. Como é que eu vou deixar meu pai, minha família, e vou para seguir esse homem que chega e que fala comigo assim? Se o Senhor aparecesse diante de nós e nos desse uma palavra e nos chamasse para uma missão específica, nós teríamos a coragem de deixar tudo e seguir o Senhor? Teríamos? Depende. Teve gente que respondeu que sim e teve gente que respondeu que não. Depende. Prestem atenção na palavra de Deus. Jesus, aquele evangelho de domingo passado, calma que o padre vai chegar hoje, mas precisa entender lá para chegar aqui. Aquele evangelho, terra de Zabulon, terra de Neftali, o povo que andava nas trevas viu uma luz, que é Jesus. E Jesus prega, e depois de pregar chama, e quando chama, aqueles homens seguem. Por quê? Só é capaz de reconhecer a voz de Deus quem escuta a sua palavra. Jesus só chamou depois de pregar a palavra, que é Ele mesmo. Jesus só chamou depois de pregar, e só seguiu Jesus quem escutou a sua palavra, foi iluminado pela sua palavra. São Pedro e Santo André deixaram tudo e seguiram Jesus porque provavelmente escutaram a pregação do Senhor. São João e São Tiago deixaram tudo e o Pai para seguir o Senhor porque escutaram a pregação do Senhor. Só quem se deixa iluminar pela palavra de Deus e abre o coração para essa palavra, que consegue perceber quando Deus aparece. Tem coisas que acontecem, que aconteceram e que vão acontecer na nossa vida, que a gente olha e fala assim: só pode ser Deus. Não é assim? Não é? Mas nós só somos capazes de reconhecer quando o nosso coração e os nossos ouvidos estão abertos para a palavra de Deus, que nos ilumina e nos faz perceber que é presença de Deus aquilo que acontece, mesmo no sofrimento. Às vezes não acontecem grandes coisas na vida de pessoas que a gente conhece e que elas não enxergam, continuam só reclamando e reclamando e reclamando o tempo todo, não é assim? Não é? E a gente fala: meu irmão, minha irmã, presta atenção. Quanta coisa boa aconteceu na sua vida. Quanta coisa boa acontece na sua vida. Mas parece que aquela pessoa não enxerga, não é? Tem gente que está rindo, deve estar lembrando. É porque o coração está fechado, distante da palavra de Deus. Palavra de Deus que nós escutamos no Evangelho domingo passado, nos chama a escutar a palavra do Senhor e a segui-lo. Primeiro Jesus prega a sua palavra e depois chama. Então,
Domingo passado, no terceiro domingo do tempo comum, nós escutamos o Senhor que inicia seu ministério pregando a sua palavra e que chama. O que nós celebramos domingo passado, minha gente? O Senhor que prega sempre primeiro a palavra. O que nós celebramos no domingo passado? O Senhor que a palavra, prega a palavra e chama. E é aqui que nós chegamos nesse domingo, na palavra que o Senhor tem para nós hoje. O Senhor que prega a sua palavra e que chama, dá a norma de vida, a regra de vida para quem quer viver a sua palavra e segui-lo. Se no domingo passado o Senhor pregou a sua palavra, anunciou o seu reino, nos convidou à conversão e nos chamou para segui-lo, assim como chamou São Pedro, Santo André, São João e São Tiago, hoje o Senhor nos ensina qual é o caminho de quem quer seguir o Senhor, escutar a sua palavra e segui-lo. Eu anunciei a minha palavra de vida e de salvação para vocês. Que bom, vocês escutaram e estão aqui. Vieram novamente. Isso é sinal de que vocês querem me seguir, como me seguiu Pedro, André, João e Tiago. Mas qual é o caminho que nós vamos fazer? Qual é o caminho que vocês vão fazer comigo? Aí chega o evangelho de hoje. Frequentemente nós nos questionamos, né? Seria tão mais fácil se Deus dissesse exatamente o que a gente precisa fazer, como fazer e quando fazer, não é? Responde, não é? Nossa, mas está tão difícil, mas a vida está numa peleja, como é, como é que faz, o que é vontade de Deus, o que não é? Seria tão bom se tivesse um manual, não é? Aqui está. Essa nossa regra de vida está expressa de um modo especial no Evangelho de São Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, que nós vamos escutar esses dias. E hoje começa o manual, a regra de vida dos discípulos do Senhor, que escutaram a sua palavra e se decidiram por segui-lo. Nesse domingo de hoje, começa a nossa regra de vida. O padre repete, a regra de vida daqueles que escutaram a palavra do Senhor e se decidiram por segui-lo, para alcançar o que Ele promete. Então vamos àquele momento especial da nossa homilia dominical, que o nosso pároco gosta de fazer com vocês. Peguem o folheto. No Evangelho, no versículo 3, o Senhor se senta e começa a nos ensinar. O padre repete, para a gente não esquecer. Começa a ensinar para aqueles que escutaram a sua palavra e decidiram por segui-lo, qual é o caminho, como nós devemos viver. Então vamos ler aí o primeiro versículo, o versículo 3 das bem-aventuranças, da nossa regra de vida. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E tenham atenção a essa palavra, os pobres em espírito. Nós ainda vamos voltar nela para entendermos a primeira e a segunda leitura. O Senhor fala em pobreza de nos moveríamos para ajudar aqueles que passam necessidade. A igreja não arrecadaria alimento para aqueles que passam frio. De miséria, especial para pobres. Isso se trata da pobreza de espírito, do coração pobre de si mesmo, porque um coração pobre tem espaço para Deus. Essa é a pobreza que o Senhor espera de nós, a pobreza de espírito, que nós poderíamos dizer pobreza de coração. Um coração cheio de si mesmo, das suas vaidades, do seu egoísmo, do seu individualismo, rico de si mesmo, não cabe ao Senhor. Por isso o Senhor espera e deseja um coração pobre, vazio das coisas do mundo e vazio de si mesmo, para que Ele tenha espaço, para que Ele seja o tesouro,
para que Ele seja o presente, o tesouro precioso que nós guardamos. Nós precisamos ser pobres, pobres em espírito. E aqui o padre faz uma atenção e uma ressalva muito especial. Ficar preso aos próprios sofrimentos e apaixonada pelos próprios sofrimentos também é riqueza de espírito. Ficar murmurando e sofrendo indefinidamente, reclamando da vida, murmurando, como se fosse o único Zé sofredor, a única Maria das dores do mundo, é riqueza. É paixão por si própria e pelos próprios sofrimentos. Nem sempre um coração rico de si mesmo é uma pessoa com um coração rico de si mesmo, é uma pessoa que se acha muito capaz, muito bonito, muito bonita, muito competente, muito rico de bens materiais. Isso também. Mas existe uma riqueza de si que é negativa. Aquela riqueza em que eu gasto tempo só comigo mesmo, só reclamando do quanto a minha vida está difícil. Como se eu fosse o único sofredor do mundo, a única sofredora do mundo. Também isso é riqueza. Também isso é paixão por si mesmo e pelos próprios sofrimentos. Num coração que só tem tempo para reclamar do quanto sofre, para ter dó de si mesmo, não tem aquela pobreza de espírito que se esvazia de si mesmo para caber o Senhor. Mas para esses que são pobres de espírito, que abrem o coração para o Senhor, esses têm espaço. E para esses há uma recompensa. Para esses que escutam a palavra de Deus, se decidem em segui-lo, e se dispõem a ser pobres de si mesmo para que o Senhor caiba no coração e na vida. Bem-aventurados os pobres em espírito, por quê? O Senhor promete o céu para aqueles que se dispõem de si mesmo para que Ele caiba no coração como tesouro. A próxima bem-aventurança: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não sei se vocês se lembram de Dom Valdemar, que foi bispo auxiliar da nossa diocese. Dom Valdemar dizia que essa é a bem-aventurança dos padres. A bem-aventurança dos padres é a bem-aventurança do coração aflito. Padre dorme e acorda pensando na paróquia, pensando em vocês. Padre dorme e acorda pensando como é que eu vou ajudar esse pessoal a encontrar Jesus, como é que eu vou fazer esse pessoal entender essa palavra. Padre dorme e acorda pensando, eu preciso rezar por fulano, eu preciso agradecer pelo milagre que fulano recebeu, eu preciso rezar por quem está sofrendo, eu preciso ali acudir quem está perdido. O padre acorda pensando assim, e aquele outro que está perdido, o padre precisa lá sacudir ele assim. Padre dorme e acorda pensando no povo. Mas esse padre também diz, essa bem-aventurança, a bem-aventurança dos aflitos, é a bem-aventurança dos pais e mães de família. Essa é a bem-aventurança também de vocês, que acordam todo dia pensando, meu Deus, tem que trabalhar, tem que sustentar a casa. Como é que eu vou educar esses meninos? Como é que eu vou ajudar esses meus filhos a entender e seguir o caminho de Deus? Não se perderem aí pelo mundo, pelas confusões que o mundo apresenta. Não é assim, não? Responde, abre a boca. É. Como é que eu vou fazer esse meu marido feliz? Como é que eu vou fazer essa minha esposa feliz? O que eu faço, meu Deus? Essa é a bem-aventurança também, o padre diz, dos pais e mães de família. Mas essa aflição não é a aflição desesperada, é a aflição de quem tem Deus e quem tem consciência das próprias responsabilidades. Para os aflitos, qual é a recompensa? Porque serão consolados desde que não vivam a aflição desesperada, mas a preocupação de ter a consciência da responsabilidade que tem e apresentar essas responsabilidades dia e noite para o Senhor, empenhado em escutar e viver sua palavra.
A próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, possuirão a terra. Minha gente, com que frequência e quantas vezes vocês ganharam alguma coisa brigando? O padre quase nunca ganhou alguma coisa brigando. Só irritação. Mas e quantas vezes vocês conseguiram alguma coisa boa, importante, indo assim, devagarinho, comendo pelas bordas, como diz o ditado, com calma, conversando? Em qual dessas situações vocês conseguiram ser bem-sucedidos mais vezes? Brigando, pondo o dedo na cara, pondo o dedo na fuça do outro, ou indo com calma, explicando, apresentando bem, que leva mais tempo. É verdade, mas em qual dessas duas formas vocês conseguiram mais vezes alcançar aquele bem que vocês queriam? Avaliem. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E aqui o padre faz uma advertência muito especial para nós na nossa casa, levando em conta essa bem-aventurança, essa regra de vida. Para as senhoras, minhas damas, deixa de ser encrenqueira. Deixa de ser encrenqueira. Deixa de chegar em casa e brigar por coisa pequena. Não gasta energia brigando e aprontando uma guerra dentro de casa por coisa boba. Guarda energia para brigar quando for preciso brigar. Porque às vezes é coisa séria e aí a gente precisa dizer uma palavra firme. Mas se toda hora, o tempo todo, fica brigando dentro de casa por besteira, na hora que precisar brigar por coisa séria, vai falar assim: ah, é o de sempre, não é? Responde. E agora os maridos e os filhos ficam felizes da vida. Agora chegou o dia do padre bater na minha mãe, que ele só bate na gente, né? Deixa de ser encrenqueira, deixa de procurar confusão por coisa pequena. Gasta energia para brigar quando for preciso brigar por coisa séria, porque aí você vai ser escutada. Mas isso não é só para as mulheres não, agora chegou a nossa vez. Senhores, homem precisa ser homem. Homem precisa ser a segurança da casa, o pai da família, o esposo. Homem precisa ser homem, homem não precisa ser florzinha, mas também não precisa ser um cavalo coiceiro. Não precisa ser estúpido, não precisa ser grosso. Precisa de fato ser a segurança da casa, a força da esposa e dos filhos. Mas não precisa ser um estúpido. Não precisa ser um general. Não é assim que nós alcançamos na nossa casa aquele bem, aquela paz que nós desejamos e pedimos para Deus o tempo todo. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os... Abre a boca e responde. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Não faça da sua casa um campo de guerra. Faça da sua casa um lugar de descanso e de paz que Deus quer. Vamos seguir a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso serve também para nós lembrarmos do Pai Nosso que nós rezamos todos os dias. Perdoai as nossas dívidas, as nossas culpas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, os nossos devedores.
Muita atenção a essa palavra. Mas vamos seguir. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. tomem cuidado com a fofoca, com a conversa fiada, com aquelas palavras indecentes, aquelas conversas indecentes. Tomem muito cuidado, porque a boca fala do que o coração está, e aí frequentemente nós nos permitimos participar daquelas conversas e daqueles ambientes que tem aquelas conversas que nos afastam do nosso propósito de vida, do propósito de vida que o Senhor tem para nós, que nos afastam do caminho de discípulo que nós decidimos, de discípulos que nós decidimos fazer com o Senhor. Não é assim? E se a gente fala, a gente estimula mais ainda o nosso pensamento e o pensamento dos outros, não é assim? E se a gente fica pensando e estimulando, logo mais nós estamos desejando, não é assim? Não é? E se nós estamos desejando e falando, logo mais nós estamos querendo pôr a mão onde não deve, não é assim? E se nós vamos caminhando assim indefinidamente, logo mais nós que começamos pensando e falando, desejando, logo mais nós estamos lá onde nós não devemos estar. Não é assim? Para bom entendedor, um pingo e um risco é Francisco. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E por que verão a Deus? Porque tem o seu coração, a sua mente, os seus olhos, a sua boca e os seus pés voltados para o Senhor e para a sua palavra. Então caminham em direção ao Senhor. Mas quem gasta tempo com aquele tipo de pensamentos e coisas, atitudes, palavras que não são de Deus, não verão a Deus, porque não caminham para Deus, caminham para as coisas do mundo. A próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vocês tomem cuidado, é quem é perseguido pela justiça, não porque fez coisa errada. Frequentemente a gente faz coisa errada e daí aquele ou aquela que nós ofendemos quer pegar a gente, não é? Quer pegar a gente pensa assim, nossa, meu Deus, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo perseguida. Está sendo perseguido pela justiça ou está sendo perseguida porque fez coisa errada e que os outros querem te bater? Sobretudo dentro de casa, às vezes o menino é danado para sofrer. Ai, meu pai, minha mãe, meu Deus do céu, eu não faço nada. Eu não faço nada, e meu pai não me dá sossego, fica brigando comigo, a minha mãe. Mas está brigando com você porque você fez a coisa certa? Aqui a bem-aventurança é para aqueles que se empenham na justiça e são perseguidos pela justiça. Não porque está por aí fazendo safadeza, se vergonhar. A gente pode seguir? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim, por causa de Jesus. Quem segue Jesus é questionado da sua fé. Vocês nunca ouviram de ninguém, talvez tenham ouvido hoje, saindo de casa, você vai à missa hoje? Para que isso? Você vai mesmo? Isso não serve para nada não. Que fé é essa que você tem? Você continua passando dificuldade? Ah não, você é católico, mas você diz que busca viver a palavra, mas olha aí as coisas que você faz, está muito distante. Não é assim?
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande a vossa recompensa nos céus. aí a nossa regra de vida. Aí a regra de vida e o caminho como tem que viver aqueles que escutaram a palavra do Senhor, ouviram o chamado do Senhor, como aconteceu domingo passado. A palavra do Senhor foi anunciada pelo próprio Senhor e Ele fez o chamado. Tá, mas nós decidimos te seguir, Senhor, qual o caminho que nós devemos fazer? Aqui está o caminho. E nós ainda vamos escutar um pouco mais durante alguns domingos. Aqui está o caminho. E é um caminho que promete uma série de coisas boas se nós decidimos a fazer esse caminho. Nos promete a santidade, o cuidado de Deus, a consolação, a santidade e no fim da vida o reino dos céus. Lá onde ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai sofrer, ninguém vai ficar triste. Mas para isso, e aqui nós voltamos na primeira bem-aventurança, só é capaz de viver esta palavra, essas bem-aventuranças, essa regra de vida, quem tem um coração pobre e humilde. E é isso que está na primeira leitura do profeta Sofonias. O Senhor que diz que vai fazer aquele povo, devastar aquele povo, fazer aquele povo sofrer, muito convencido de si mesmo, vai desbastar o povo de Israel, muito cheio de si mesmo, e vai deixar ali entre aquele povo só os pobres e os humildes. E por que os pobres e os humildes? Porque são os pobres e os humildes, de coração, de modo especial, que têm um coração sensível para a palavra de Deus e são capazes de reconhecer a voz do Senhor e responder ao chamado do Senhor. Por isso, na segunda leitura, nós escutamos, o Senhor chama aquele que é considerado, aquilo que é considerado e aquele que é considerado sem importância, o pobre, o humilde, porque é esse que escuta a palavra do Senhor e põe em prática. E é na vida desse que o Senhor manifesta o seu cuidado, a sua glória, a sua bondade e o seu amor. Para encerrar, o padre conta uma historinha para vocês. Tem por aí um artista muito famoso. Essa história é fato. Talvez o padre contando, os mais jovens identifiquem, saibam de quem se trata. Que estava passando por uma crise de fé. Por conta dos sofrimentos, das dores dele, das coisas que ele passava, e é o sofrimento dele. Mas ele estava muito cheio do próprio sofrimento, muito cheio de si, dessa riqueza. Ele estava rico do próprio sofrimento. Estava passando por crise de fé. Uma baita crise de fé. E no meio dessa crise, ele é muito famoso, ele foi, se eu não me engano, para a África, para uma missão humanitária, nessa crise de fé dele. E ele chegou lá numa aldeia, numa tribo, para ajudar, para levar os donativos, alimentos e tudo mais, os recursos, sei lá, os médicos que ele levou. E ali ele sentou junto a uma senhorinha, no chão, assim. Tem até foto disso, né? Junto a uma senhorinha, com lenço assim na cabeça. E aí ele começou a perguntar dela, da vida dela, do dia dela. E aí a crise daquele homem de fé só aumentou naquele momento. Ele escutava ela falando e chorava. Perguntou se ela tinha comido aquele dia. E, se eu não me engano, ela disse que não tinha comido. O dia já ia assim avançado. Perguntou se ela tinha comido e ela disse que não. Nem ela, nem o povo dela, a família dela. Aí que aquele homem caiu em prantos. E ele disse assim, chorando, disse para ela: eu não acredito em Deus. Como é que Deus pode fazer isso com vocês? E aí aquela senhorinha, pobre, humilde, não só de pobreza material, não só porque passa fome,
mas uma pobreza do coração disse assim: olha, engraçado, né? Porque eu acredito que Deus existe e foi Ele que te mandou aqui para ajudar a mim e a minha família. A crise de fé daquele homem foi vencida naquela hora. O padre não diz isso para julgar. A intenção não é julgar, mas que bom que isso aconteceu. Ele estava muito cheio de si, da própria dor, do próprio sofrimento. Muito cheio. Ele encontrou uma pessoa não só pobre, de pobreza material, mas pobre em espírito. São os pobres que são capazes de perceber a presença do Senhor. Os pobres em espírito. Porque tem um coração aberto para escutar a palavra do Senhor e perceber o Senhor que passa e chama. Na atitude daquele homem, aquela mulher reconheceu o cuidado de Deus. Mas só foi capaz disso por conta da sua humildade, da sua abertura de coração à palavra de Deus e ao Senhor que passa. E na atitude daquele homem, ela percebeu o Senhor que passava na vida dela e cuidava dela. Bem-aventurados os humildes e pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados mais ainda os pobres em espírito, porque eles sabem perceber quando é Deus que passa, na sua palavra, na Eucaristia e através de um irmão e de uma irmã que vem ajudar. Porque tem coisas na nossa vida que nós olhamos, percebemos, só pode ser Deus. E é só um coração pobre que é capaz disso. Naquele instante, a crise de fé daquele homem passou. E ele encontrou o Senhor na pobreza de espírito daquela mulher que passava necessidade. O Senhor nos ajude a ter um coração pobre. Porque só um coração pobre e vazio de si é capaz de se abrir para escutar a palavra de Deus que ilumina e que dá vida, vida nova, vida em plenitude, a verdadeira riqueza. Amém? Vocês querem isso para a vida de vocês? Então daqui para frente é só sucesso.